Fala pessoal do canal Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou Marco Belo e a gente vai falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nessa data FIFA, os jogadores do Corinthians ganharam folga, alguns estão viajando, Memphis Depay está sendo visto por aí, né, pelas quebradas da cidade de São Paulo e arredores, já foi comer uma cantina, já foi assistir uma pelada, enfim, pelada, jogo de futebol. Eu quero dizer, não me entendam mal. Enfim, alguns jogadores do Corinthians, o Hugo Souza foi visto num show no Rio de Janeiro, estão de folga, eles fazem o que quiserem, desde, óbvio, né, não corram nenhum risco de se machucarem para o retorno das atividades. Para quem não sabe, tem alguns atletas, inclusive, que no contrato são proibidos de praticarem alguns esportes. São proibidos, por exemplo, de andarem de moto. Tem jogador que no contrato está escrito que é proibido de andar de moto, por causa do risco de se machucar, por exemplo. Então, desde que não façam nada que esteja proibido no contrato, podem ir para a festa, podem fazer o que quiserem na folga. Amanhã, os jogadores do Corinthians voltam aos trabalhos nesta data FIFA e terão 10 dias, até o dia 17 de outubro, quando o Corinthians volta a campo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Jogo vital na esperança do Corinthians continuar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Para esse jogo, Thales Magno e Alex Santana devem voltar depois de lesão. O Romero, o André Ramalho e o Fagner voltam depois de cumprirem suspensão contra o Internacional. Aí fica a dúvida, né? O Romero, quando saiu, era titular absoluto. O Thales Magno, quando se machucou, era titular absoluto. O Alex Santana, quando se machucou, era titular absoluto. O Fagner estava sendo titular também da equipe. Quais desses jogadores voltarão ao time titular? Ou será que todos eles ficarão na reserva? Para mim, o Alex Santana volta como titular, no meio de campo, ao lado do José Martínez e do André Carrillo. Para mim, esse é o meio de campo titular do Corinthians, os três volantes. O Carrillo um pouco mais à frente, com Garro, Memphis e Yuri. E o Thales Magno e o Romero, infelizmente, ou felizmente, né, porque é bom ter opções, perderam a vaga no time, infelizmente para eles. Mas felizmente para o torcedor que o Ramon Dias tem opções de banco, de reservas. É melhor do que não ter jogador para colocar. Então, para mim, o Thales Magno e o Romero hoje ficam na reserva. Memphis Depay e Yuri Alberto formam a dupla de ataque do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Mas tem muito tempo, tem muito treino e a gente vai vendo, vai tentando pegar informação aqui e ali para saber qual time que o Ramon Dias pensa em colocar em campo. Enquanto isso, os bastidores corintianos pegam fogo. Ontem uma reunião foi realizada a portas fechadas no Conselho Deliberativo do Corinthians. Aliás, os participantes da reunião foram obrigados, antes de entrarem na sala, a assinarem um termo de sigilo. Olha só, antes de entrarem na sala, que aliás estava fechada com tapumes, colocaram tapumes nos vidros para que ninguém olhasse o que estava acontecendo lá dentro, e assinaram um termo de confidencialidade, é isso, né, de sigilo, para não falarem nada do que eles ouvissem lá dentro. O Conselho Deliberativo de um clube que tem 35 milhões de torcedores se reúne para tratar das questões do clube, mas ninguém pode saber o que eles falam, é segredo. É brincadeira, né? Enfim, eles trataram do possível impeachment do Augusto Melo, trataram da prestação de contas que foi passada de maneira errada pelo diretor financeiro Pedro Correia, trataram da possível recuperação judicial que o Corinthians, que os conselheiros do Corinthians são contra, e segundo eles o presidente Augusto Melo estaria tentando levar o Corinthians a uma recuperação judicial pré-falimentar, ou seja, pré-falência, mas o Augusto Melo disse que não, que o que ele, o Fred Luz e o Pedro Silveira estão tentando é uma medida cautelar, que é o seguinte: 60 dias de prazo, desbloqueando todas as contas do clube, um juiz desbloqueia as contas do clube, corta os juros,
ou pausa os juros para que o Corinthians consiga se reunir com os credores e refazer as dívidas, discutir as dívidas com os credores, tentar dividir em mais vezes ou reduzir o valor, enfim, para tentar melhorar o fluxo de caixa do clube, pelo menos essa dívida de curto prazo, mais ou menos 500 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar em curto prazo. O Corinthians, retirando esta dívida, consegue sobreviver, né? Consegue ganhar fôlego financeiro. Daí, depois desses 60 dias, voltaria ao normal. Mas, segundo o Conselho Deliberativo do clube, essa medida cautelar é uma ação antes da recuperação judicial. Então, há essa briga aí jurídica, o Conselho acusando o Augusto Melo de querer fazer uma recuperação judicial. Uma recuperação é complicada, porque você coloca o clube nas mãos do juiz e ele que manda no clube, não é mais você que manda o que pode pagar, o que não pode pagar, quem pode contratar, quem não pode, é o juiz que manda. Durante 1 ano, 2 anos, é complicado o negócio, mas o presidente fala que não, que ele é contra a recuperação judicial e é contra a SAF. Outros assuntos foram discutidos, por exemplo, também a patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, que ontem conseguiu se filiar à Loterge, a loteria do estado do Rio de Janeiro. A Loterge entende que ela tem autorização para que suas afiliadas funcionem em território nacional. Ou seja, a Esportes da Sorte, filiada à Loterge, teria autorização para continuar funcionando normalmente no Brasil. O governo não pensa assim. A Advocacia Geral da União, inclusive, entrou com um processo para retirar essa liminar da Loterge e, para o governo, as empresas filiadas à Loterge, que agora é o caso da Esportes da Sorte, só podem funcionar no Rio de Janeiro. Elas seriam bloqueadas no restante do país. A Loterge entende que não. Então é uma briga jurídica, um limbo jurídico aí, que ninguém sabe o que vai acontecer, se a Esportes da Sorte vai ou não vai poder funcionar em território nacional. Enquanto isso, o Corinthians, claro, que se preocupa, né? Se a Esportes da Sorte não puder funcionar em território nacional, vai ter que sair da camisa do Corinthians. O Corinthians vai ter que romper o contrato. Aí tem 100 milhões de reais de multa, mas se a empresa decretar falência, por exemplo, fica difícil você cobrar essa multa. Vai ser muito complicado que o Corinthians receba esses 100 milhões de reais. Enquanto isso, a diretoria de marketing do Corinthians já conversa com 3 empresas, sendo 2 mais adiantadas, e a que está na frente fez uma proposta, estão conversando ainda, mas a proposta é basicamente o que a Esportes da Sorte paga hoje, inclusive pagando o salário do Memphis Depay. Até por isso ela está na frente, porque o Corinthians não teria esse problema de ter que arcar com os mais de 3 milhões de reais por mês com o salário do Depay, que são pagos mais de 80% pela Esportes da Sorte, hoje 20% pelo Corinthians. O Corinthians atualmente está arcando totalmente, porque a Esportes da Sorte, né, o dinheiro dela está bloqueado. E essa nova empresa, ela fez a proposta de pagar exatamente o que a Esportes da Sorte está pagando, ou seja, os 57 milhões de reais para o Memphis Depay, além do patrocínio ao Corinthians. Vamos ver aí os novos capítulos dessa novela. Até dia 10, a Esportes da Sorte é uma empresa legal. A partir do dia 11, só se o governo entender que é assim que funciona. Senão, ela vai ter que sair da camisa do Corinthians. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Amanhã eu volto. Vai, Corinthians!